Bom dia, irmãos. Graça e paz. Todos os irmãos, obrigado. Cezinha dirigiu o louvor, foi uma benção, muito gostoso mesmo. Tempo assim muito bom de louvar a Deus com os irmãos, mesmo estando longe, né? Mesmo não estando presente no corpo. Mas, amém. Glória a Deus. Nós podemos louvar ao Senhor de alguma maneira. O Senhor tem nos concedido essa graça. Irmãos, nós temos que agora interceder, né? Eu gostaria de pedir oração pela família da pastora Adriana, da Camila, né? Mambia, porque o avô deles morreu agora, faleceu agora há pouco, 97 anos, então a família está em luto, né? E que o Senhor venha consolar. Vamos estar orando por eles nesse momento, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Pai, que o Senhor venha trazer paz, consolo, calma nesse momento. Que o Senhor venha tirar, meu Pai, em nome de Jesus, toda dor excessiva. Que o Senhor venha, meu Pai, consolar os teus filhos, tomá-los nos braços, como um pai toma os seus filhos nos braços. Que o Senhor venha abraçá-los, cuidar deles. Em nome de Jesus, derramar a tua graça, Pai, sobre essa família, com misericórdia, com bondade, com o teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos a vida deles nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos também, nesse momento, colocar em oração, fazer um momento de intercessão agora pelos irmãos da igreja, que o Senhor venha protegê-los, né? Não sei, não fiquei sabendo de ninguém que tenha ficado doente mais, né? Vários irmãos da igreja pegaram aí o vírus, né? A doença, e outros irmãos também podem estar com outros problemas. A gente precisa orar por eles, para que o Senhor venha consolar, trazer, guardar, cuidar, né? Em nome de Jesus. E também aqueles irmãos que estão problemas financeiros, com dificuldade, enfrentando desemprego, enfrentando situações difíceis, né? Na área financeira, às vezes com medo, às vezes negócios que estão fechando, outros com medo de perder o emprego. Então vamos estar orando por esses irmãos na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar, meu Pai, a vida de cada irmão diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha guardar, meu Pai, a saúde de todos os irmãos, Pai. Muitos, Senhor, meu Deus, que podem estar aí expostos mais, alguns trabalham no hospital. Me lembro agora da irmã Lene, Pai, que trabalha ali, né? E está sempre exposta a várias coisas que podem acontecer. E irmãos, meu Pai, que podem, meu Pai, nesse momento mesmo já estar doente, já estar com medo. Pai, tem misericórdia, Senhor. Guarda a vida dos teus filhos, protege, cerca com teu muro de fogo. Tu és poderoso, Pai, tu és fiel, tu és tremendo, Pai. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém tão maravilhoso, tão digno, tão glorioso como o nosso Deus, Pai. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor quebra as cadeias dos oprimidos, o Senhor liberta os corações, o Senhor é um Deus que transforma, tu és fiel. Eu peço, Pai, faz uma obra tremenda, meu Pai, em nome de Jesus, na vida, meu Pai, da tua igreja, de cada irmão, aqueles irmãos que estão passando por situação financeira complicada. Guarda a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Fortalece eles na fé, fortalece eles em Cristo Jesus, Pai. Guarda eles para que não falte nada na sua casa, prospera, meu Pai, para que na sua despensa não haja falta de nada do que é necessário, que eles possam, meu Pai, passar por essa situação toda incólumes, meu Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, abre porta onde não há porta, porque
que o teu povo possa, meu Pai, experimentar o milagre do Senhor prosperando durante esse tempo, arrumando emprego durante esse tempo, fechando bons negócios durante esse tempo, para que todos saibam que é o Senhor, ó Deus, que é o Senhor, em nome de Jesus, que não é só porque a economia está indo bem, não é porque Deus está fazendo as coisas, cuidando do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Deus, na Tua graça, na Tua fidelidade. Amém, Jesus. Irmãos, também eu acho que seria importante a gente estar orando agora pelas autoridades, né? As autoridades, para que Deus dê sabedoria, dê graça, dê entendimento, para que eles venham fazer a coisa certa e não a coisa errada, para que eles venham fazer aquilo que é a palavra de Deus, não aquilo que é para agradar os homens, né? Não aquilo que é para agradar certas categorias aí, mas que eles possam realmente fazer aquilo que é o certo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, nossa cidade, meu Deus, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, nossos deputados, nossos vereadores, nossos senadores. Senhor, nós queremos colocar eles na mão do Senhor, para que o Senhor faça um milagre, meu Pai, na vida desses homens, Pai, porque é só um milagre, Deus, para fazer eles fazerem a coisa certa. Meu Deus, eles estão tão envolvidos na coisa errada, meu Deus, que é muito difícil para eles fazerem a coisa certa. Mas, Pai, alguns às vezes até tentam, meu Deus, e acham tantas dificuldades. Eu peço, Senhor, ajuda, meu Pai, para que nós possamos ter realmente governadores que fazem, meu Pai, o bem, que fazem a coisa certa, que punem o mal e que elogiam, louvam o que faz o bem. Em nome de Jesus, Pai, que eles tenham sabedoria durante esse momento, que eles venham proteger o povo brasileiro, o povo paulista, o povo campineiro, meu Deus, dos interesses malignos daqueles que querem quebrar a economia, que querem matar as pessoas, que querem, meu Pai, roubar o dinheiro do povo, que eles venham fazer a coisa certa, meu Deus, e não se vender, meu Deus, e vender o povo brasileiro nas mãos de pessoas más, de pessoas cruéis, de pessoas psicopatas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, pela graça, misericórdia do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a igreja na nação brasileira, que o Senhor venha nos proteger, meu Deus, da perseguição, que o Senhor venha ajudar os pastores. Alguns, meu Pai, eles têm uma teologia boa, mas estão, meu Pai, receosos com razão, porque a perseguição está se levantando. Outros, meu Pai, têm uma teologia muito ruim, e por isso, meu Deus, não conseguem ver o que está de errado, o que está acontecendo de errado. Eu peço, meu Deus, abençoa esses que estão receosos, dá força, dá coragem para eles. Ajuda esses, meu Pai, que estão com a sua teologia confusa, para que eles possam compreender melhor a palavra de Deus, chegar numa conclusão melhor a respeito das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a passar por esse mar, a passar por esse fogo, na graça e na misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu vou continuar pregando hoje sobre Jeremias, né? Lá vem o Jeremias de novo. Mas a gente vai continuar pregando. Vamos continuar pregando porque eu estou meditando muito em Jeremias esses dias. Uma coisa que eu percebi assim é que Jeremias era um cara mal-vindo, né? Não tão bem-vindo, então ele era um mal-vindo. Ninguém gostava dele, mas ele era um profeta de Deus, né? Ninguém gostava dele, mas ele era um profeta de Deus. Deus gostava dele. O mundo inteiro odiava Jeremias, mas Deus amava Jeremias. Então eu estou aprendendo a amar esse cara, estou aprendendo a amar esse camarada, e é muito profundo que a gente aprende aqui. Vamos dar uma olhada lá em Jeremias, capítulo 19. Nós vamos passar vários capítulos aqui, mas não vou ler tudo não, vou só ler um pedaço para introduzir, depois a gente vai falando. Jeremias, capítulo 19, versículo 1. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo, dos anciãos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom,
que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, abre nosso entendimento, no nome do Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, realmente meditar, meu Pai, entender as tuas escrituras, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se os irmãos quiserem, durante a palavra, colocando os pedidos de oração, claro, aqueles que eu já orei, não precisa repetir, mas se tiver mais algum pedido de oração, se vocês quiserem colocar para a gente orar no final, pode ir escrevendo aí no final, a gente vai orar, tá bom? Por esses pedidos. Irmão, vocês lembram que eu falei anteriormente sobre o vaso do oleiro, né? Quando Deus manda Jeremias descer na casa do oleiro e ver ali que Deus ia falar com ele. Quando ele chegasse ali, Deus ia falar com ele. E aquela situação na casa do oleiro era assim, quando Jeremias chegou lá, quem já viu, quem não viu, procura no YouTube, depois é muito interessante, o oleiro fazendo vaso, ele põe o barro numa roda de madeira, né? E aí ele vai girando aquela roda, e conforme ele vai girando, ele vai moldando aquele barro num vaso que vai ficar do jeito que ele gosta. Pode ser um vaso de planta, pode ser um vaso para colocar farinha, pode ser um vaso para 1001 utilidades. Eles usavam vasos para tudo que é coisa, vaso de água, vaso de planta, vaso de farinha, vaso para colocar livros, eles guardavam os livros em vasos. Então, ele ia moldando aquele vaso ali conforme a vontade que ele queria. Eles queriam um vaso para colocar um pouquinho de farinha, então um vaso pequenininho, um vaso para colocar uma planta grande, um vaso grande, um vaso para colocar livro, então tem um formato um pouquinho diferente, né? Ele vai fazendo ali o vaso conforme o objetivo que ele tem, com aquela massa de barro. Quando aquele barro não fica do jeito que o oleiro quer, o que o oleiro fazia? O oleiro desmanchava, fazia um bolinho de novo, colocava ali na roda de novo, começava de novo, né? E a gente viu que isso tem a ver com o período probatório da nossa vida. O que isso quer dizer? Que nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, num período probatório, certo? É um período probatório, né? A gente pode sair daqui dessa terra para ir para o céu e morar com Deus, para a eternidade. A gente pode sair daqui dessa terra e se perder eternamente, ir para longe do Senhor eternamente, certo? Então, esse período que nós estamos vivendo é um período probatório, é como se diz, um tempo de experiência, né? Mas não assim igual, só para você entender, certo? A gente está aqui tomando decisões, certo? Que vão ter efeito para a eternidade. Tem coisas que você decide hoje que vão fazer a diferença na sua vida pelo próximo ano, pelos próximos 2 anos, pelos próximos 5 anos. Se você falar assim, não, eu quero fazer uma faculdade de medicina. Bom, você fazer essa faculdade de medicina vai influenciar a sua vida aí pelos próximos 20, 30 anos. Você falar, eu quero fazer um curso de técnico e eletricista, isso vai ter uma influência na sua vida também, né? Se você for seguir essa profissão. Então, agora, tem decisões que não vão só para 20, 10, 30 anos, não. Tem decisões que vão fazer diferença daqui 100 anos, aquilo que você fez, daqui 200 anos. Aquilo que nós estamos pregando aqui, aquilo que os pastores pregam, as questões que os pastores tocam, não são questões que vão fazer diferença pelos próximos 10, 20 anos apenas. É claro que vão fazer diferença também pelos 10, 20, 30 anos, mas vão fazer diferença para a eternidade, porque isso é um período probatório. Se a gente passar, né, nesse período de prova, se a gente for aprovado, a gente vai ter uma eternidade para crescer na presença de Deus. Se a gente for reprovado, então aí vamos ter uma eternidade também longe da presença de Deus. É claro que aqui eu não estou dizendo como que aprova ou reprova, né? A questão toda, no final das contas, está em Cristo Jesus. Ninguém vai ser aprovado pelas suas próprias obras, mas você vai ser aprovado pela fé, pela obra de Cristo Jesus. Amém, beleza, não tem problema disso. Mas a gente tem que entender que esse é o período, esse é o momento de você crer. Esse é o momento de você firmar na fé, esse é o momento de você realmente se fortalecer em Cristo Jesus, esse é o momento de você olhar para Deus, esse é o momento.
é agora é a hora, né? Então esse é o período probatório. Aqui no capítulo 18, quando ele fala do vaso de oleiro, desce à casa do oleiro Jeremias, e Jeremias vê o vaso sendo moldado, aquilo é um período probatório, certo? Mas quando chega no capítulo 19, que a gente acabou de ler, aí a história é um pouco diferente. A história é um pouco diferente no capítulo 19, porque ele não fala assim, olha, você vai pegar e ver o oleiro moldando o barro. Não, você pega um vaso, pronto. Você pega uma botija de oleiro, ou seja, um vaso de barro que já foi moldado, já foi assado. Aquele barro já foi assado, ele não tem mais a mesma propriedade daquela massa que estava na roda. Ele tem aqui a propriedade de um vaso pronto, definido, a característica desse vaso já estava definida. E Deus pega e fala para Jeremias basicamente, olha, você pega esse vaso, tá ok? Já assado, já pronto, e você vai para um lugar chamado Vale do Filho de Rinom, ou de Inom, né? Dependendo do jeito que você quer pronunciar. Mas vamos colocar Rinom, porque é mais fiel à pronúncia original. Então, Vale do Filho de Rinom. E você leva ali e você fala o que eu vou falar. Se o que eu mandar você falar, você fala. Jeremias chamou os anciãos, os líderes do povo, levou para aquele vale. O vale era uma região que ficava perto de Jerusalém, do lado de fora do muro, certo? Você tinha na cidade de Jerusalém um muro que rodeava a cidade inteira e tinha várias portas nesse muro. Uma das portas se chamava Porta do Oleiro, era o nome da porta. Será que tinha um oleiro ali perto? Não sei, eu sei que era o nome da porta, era a Porta do Oleiro. Era assim que era conhecido, como você tem a rua 1, a rua 2, a rua de Jacarandá, a rua Jacaúna, a rua não sei o que. Você tinha a Porta do Oleiro, era o nome da porta. E na frente daquela porta tinha um vale que ficava do lado de fora do muro, e esse vale se chamava Vale do Filho de Rinom. E Deus mandou ele chegar, chamar todos os líderes da cidade, convidar eles para ir naquele vale, que Deus ia trazer um recado para aquela cidade, para aquele povo naquele vale. Ele pega e chama esse pessoal e vai até o Vale do Filho de Rinom, com o vaso já assado, e começa a falar, né? E aí ele pega e começa a explicar os pecados do povo, começa a falar, olha, vocês fizeram isso, vocês adoraram outros deuses, tá? Vocês encheram este lugar de sangue de inocentes, ou seja, vocês mataram pessoas aqui, que eu sei, naquele vale, no Vale do Filho de Rinom. Vocês edificaram altares para Baal, aqui nesse vale, e vocês queimaram seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Eles haviam sacrificado crianças nos altares a Baal, naquele lugar. Aí Deus pega e fala, bom, então o tempo vai chegando aí, que esse lugar eu vou chamar ele de Vale da Matança, não vai mais ser Vale do Filho de Rinom, e eu vou dissipar o conselho de Judá e de Jerusalém, ou seja, eu vou acabar com a liderança desse povo, eu vou acabar com vocês, esses anciãos, os líderes que estavam lá na frente dele, Deus está falando, eu vou acabar com vocês, eu vou dissipar vocês, eu vou destruir vocês, eu vou dar o cadáver. Irmãos, imagine, você vai descobrir por que Jeremias era detestado. Darei o seu cadáver por pasto às aves do céu e aos animais da terra. Está na Bíblia, está na Escritura, não briga comigo, tá na Bíblia. Você, pastor, olha o que você está falando. Estou falando, só lendo o que está escrito, estou falando mais nada. Tá? Sua cidade vai se tornar um espanto, um assobio, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa das suas pragas. E a coisa vai ficando feia. E aí quando chega no 10, Deus fala para Jeremias, olha, agora você vai fazer um ato profético, né? Quem gosta aí de ato profético, eu tenho minhas reservas com relação à forma como o pessoal faz isso, mas isso aqui é uma figura, é um tipo. Deus faz com que a profecia se transforme num teatro. Jeremias vai
encenar o que vai acontecer de uma forma simbólica. Ele pega aquele vaso, versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Aquele vaso de barro que estava na mão dele, ele foi no vale do filho de Rinom e pum, quebrou, jogou no chão o vaso, espatifou, foi pedaço para todo lado. E aí ele começou a dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, e presta atenção, que não se pode mais refazer. Tá? Então é diferente a situação de quando ele estava na casa quando ele desceu na casa do oleiro, e que você tinha uma massa de barro em argila que ainda não havia sido assada e que estava sendo moldada, tá? E que ali a coisa podia ir para um lado ou ir para o outro. Se não ficasse do jeito bom, podia se arrepender, podia mudar, podia ser transformado, podia ser refeito. Mas aqui a figura é outra. A figura é um vaso que já passou pelo forno, que já foi definido o que ele é. É aquilo que ele é. Ele já tomou uma posição na vida. E tomou uma posição contrária a Deus, contrária à palavra de Deus. Por isso Deus fala assim: já que essa é a posição, já que vocês estão definidos, eu vou quebrar e não tem mais como consertar. Agora já acabou o período probatório, foi definido, é isso que vocês querem, é isso que vocês são. Vai ser quebrado e vai ser destruída a cidade, vai ser destruído esse conselho, vocês já era, o juízo já foi determinado sobre vocês. Então eles haviam chegado num ponto de apostasia tão longe, e já tinham ido tão longe na apostasia, que não tinha mais retorno. Eles tinham ido além daquele lugar em que não tem mais retorno, certo? Sabe quando você está indo para uma cidade, você vai na pista, e aí tem uma placa assim: último retorno antes do pedágio, entende? Você tem uma placa ali. Se você pegar e fizer aquele retorno, ok, você não vai pagar o pedágio, mas se você passar aquela entrada e não fizer o retorno, invariavelmente você vai ter que pagar o pedágio. Eles já tinham passado daquela parte, não tinha retorno mais, os retornos tinham ficado todos para trás, e agora eles tinham que passar pelo pedágio. É essa a situação que estava em Israel. Então foi lá Jeremias, tal, pregou, falou o que ele tinha que falar. Talvez, né, meu Deus do céu, imagina, irmãos, é interessante que o jeito que a história é contada, parece que Deus não falou para Jeremias antes o que ele ia fazer. Falou para ele: vai lá que lá eu vou te dizer. Porque se Deus dissesse para Jeremias: olha, você vai lá e você vai fazer isso, e vai falar isso, provavelmente Jeremias ia falar: tô fora, você é doido, rapaz. Eu vou chamar os líderes do povo, eu vou chamar os anciãos e vou falar isso aqui para eles. Não, Deus me livre, não vou fazer isso de jeito nenhum. Talvez, né, seria a postura dele diante da situação, mas Deus fala para ele: você vai, chega lá eu te falo. Aí quando chegou lá ele não tinha que fazer, teve que falar aquilo que Deus mandou. E quando ele chega no versículo 14, ele pega, sai do vale e vai profetizar em pé no átrio da casa do Senhor, no versículo 14. Então ele sai do vale, termina aquela sessão ali que ele profetiza para os anciãos do povo, e volta e vai para o átrio da casa do Senhor, cá dentro da cidade. Quando ele está lá no átrio do Senhor, e pregando, né, e profetizando e falando: olha, já está decidido, Jerusalém vai cair, o julgamento vai vir sobre a cidade. Aí no capítulo 20, chega um camarada chamado Pazur, né? Esse Pazur era filho de um sacerdote, certo? Então ele era um magnata, um filhinho de papai, um playboy, dentro o filho de um sacerdote que era presidente na casa do Senhor. Ele não era só filho de um sacerdote, ele era filho do sacerdote que era presidente. Ele ouviu Jeremias falando, ele não quis nem saber. Capítulo 20. Ele não quis nem saber, ele não quis chamar alguém, processar, ir na delegacia, não. Olhou o cara e falou: prende esse cara, né? Playboyzão, magnata. O pessoal já foi lá, amarrou Jeremias, foi lá, levou no tronco, que era o equivalente a um pelourinho aí, né? Quem já foi na Bahia sabe o que era o pelourinho. O camarada levava ali o seu escravo para punir, levou Jeremias para o pelourinho, né? E
deu uma surra em Jeremias, bateu nele e depois largou ele lá pendurado no tronco, certo? Estava lá Jeremias com as mãos amarradas, pendurado, todo machucado, e deixou ele a noite toda lá, sangrando, machucado, sem poder se deitar, cansado, sem comer, sem beber, envergonhado publicamente. Todo mundo viu o que tinha acontecido com Jeremias, certo? Talvez inclusive os anciãos que tinham ouvido ele profetizar ali no Vale do Filho de Rinom agora há pouco, e fez isso. Quando chegou no dia seguinte, de manhã, Pazur foi lá e desamarrou Jeremias. Agora eu quero que você entenda o que aconteceu. Foi o seguinte: o que aconteceu com Jeremias não foi que a polícia prendeu Jeremias. Você tem que tentar entender o seguinte: imagina que você está pregando a palavra numa praça, sei lá, no Largo do Rosário da vida, e aí passa um playboy lá, um filho de um juiz, um filho de um delegado qualquer, e simplesmente manda algemar você e te espanca publicamente, te pendura numa árvore e te larga lá, sangrando a noite inteira publicamente para todo mundo ver que você foi torturado e humilhado perante as pessoas. Foi isso que aconteceu com Jeremias, foi isso. Agora imagine, irmãos, como é que ficou o coração desse homem. Ele estava obedecendo a palavra de Deus, ele não fez nada da ideia dele, ele não fez nada da cabeça dele, ele foi falar aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia mandado. Ele simplesmente foi e pregou a palavra de Deus, obedeceu, né? E quando chega de repente, quando ele vai pregar no templo, que era o lugar de santidade, onde as pessoas tinham que falar, não, realmente, olha aqui ele tem que ter toda a liberdade para falar isso, porque isso é a palavra de Deus. O povo de Israel pecou mesmo, isso aí está errado, não era para ter outros deuses mesmo, está errado, isso aí não era para adorar Baal, não era para adorar Astarote, não era para adorar Moloque, não era para queimar crianças no altar. Aquele Vale do Filho de Rinom é o lugar maldito, porque eles sacrificaram crianças ali para os demônios, e Jeremias está pregando a palavra de Deus na casa de Deus, e de repente chega o filho do sacerdote, presidente da casa, espanca ele na casa, amarra ele no tronco, tortura, certo? E larga ele ali a noite inteira. Nenhuma autoridade da cidade foi lá e falou: rapaz, o que você está fazendo isso com o profeta? Está errado, você não pode fazer isso com o profeta de Deus. Você não pode amarrar o profeta de Deus, você não pode torturar o profeta de Deus. Não, ninguém, todo mundo deixou ele lá apanhando, ninguém falou nada, ninguém protestou, ninguém brigou, ninguém disse nada. Todo mundo piou fininho na frente do filho do presidente da casa do Senhor. Ninguém protestou. Talvez Jeremias passou a noite ali se sentindo, irmãos, um verme. Talvez ele passou a noite ali se sentindo, irmão, totalmente desprezado, talvez até se sentindo abandonado pelo Senhor. Falou: Deus, eu preguei, eu só fiz o que o Senhor, se eu soubesse que o Senhor tinha mandado eu fazer isso que eu fiz, que era isso que era para eu fazer, quando chegasse lá era isso que eu ia ter que fazer, talvez que eu não ia fazer. Mas à noite, irmãos, enquanto ele estava ali pendurado no tronco, chorando, gemendo com as feridas nas suas costas, o sangue do seu corpo fazendo poça no chão, os seus pés ali todo sujo de sangue, o seu corpo, as suas roupas toda rasgada, Deus falou com ele. Deus falou de novo com Jeremias. E Deus começou a falar: Jeremias, é isso. E quando esse camarada voltar aqui, você vai falar isso para ele. Meu Deus do céu. Irmãos, quando o Pazur foi de manhã para soltar Jeremias, achando agora, bati nele, né? Talvez na cabeça de Pazur ali, eu espanquei com ele, acabei, humilhei ele, está no chão, vai estar que nem uma gilete, lá no chão, bem humilhado, para eu pisar em cima dele. Quando ele chegou para desamarrar Jeremias, capítulo 20, versículo 3, então lhe disse Jeremias, o camarada desamarrando ali Jeremias, soltando ele, tipo assim: vai, seu bandido, você não vale nada. Jeremias olha para ele e fala: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. E começa a entregar a palavra, irmãos, para Pazur. Começa a entregar a palavra. Eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos.
Estes cairão a espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia e este levará preso. E aí ele começa a profetizar: Pazur, você, Deus vai levar você para o cativeiro. Irmãos, agora pensa bem na situação de Jeremias. Você fica pensando, poxa, Jeremias, você acabou de irritar, você viu que esse cara aqui não agiu sozinho, porque nenhuma autoridade protestou, ninguém reclamou, todo mundo viu o que ele fez com você, deixaram fazer, ficaram quietinho, certo? E agora você vai profetizar diretamente contra ele? Você vai trazer uma palavra de repreensão, de juízo, de julgamento sobre a vida de Pazur, o cara que fez isso com você, né? E ele foi e fez, irmão. Ele foi e pregou, e aí você se pergunta, por que é que Jeremias fez isso, meu Deus do céu? Por que é que Jeremias não ficou quieto? Por que é que Jeremias não parou de pegar contra essas pessoas, não parou de apontar a maldade que elas estavam fazendo, não parou de colocar eles na parede, de envergonhar eles publicamente, dizendo: olha, o Senhor não está com vocês, vocês não são servos de Deus, vocês estão servindo a Satanás e vocês estão sob condenação divina. Por que que Jeremias não parou? Irmãos, versículo 9, aqui Jeremias começa a orar a Deus, abrir o coração dele e falar: Deus do céu, ele fala assim: quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Cansei, Deus, não vou mais profetizar, não vou mais pregar, não vou mais chamar esse povo ao arrependimento, não vou mais no vale do filho do Rinom, não vou mais no átrio do templo, não vou pregar mais, acabou meu ministério, cansei de ser profeta, cansei de ser pregador, cansei, parou, eu vou esquecer, eu vou viver a minha vida, eu quero viver uma vida de paz, está todo mundo vivendo a sua vida sossegadinho, todo mundo está comprando, vendendo, casando, descasando, tendo filho, criando filho, vivendo a sua vida, e eu aqui, profeta, sofrendo, sendo colocado num tronco, humilhado publicamente, por um playboyzinho de nada. Eu vou parar, eu cansei. E aí ele pega e fala: mas no meu coração isso foi como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu já desfaleço, não posso mais. Aquela palavra, irmãos, a palavra de Deus começou a queimar no coração de Jeremias, começou a arder no coração de Jeremias, irmãos. E ele não pôde parar, ele tinha que continuar pregando, ele tinha que continuar falando, mesmo que ninguém ouvisse, mesmo que prendessem ele de novo, mesmo que torturassem ele de novo, mesmo que matassem ele de novo, ele não podia parar, de pregar. Então ele foi, continuou pregando, continuou falando, continuou desafiando o mundo, continuou desafiando as autoridades, continuou desafiando os poderosos, continuou pregando, porque ele tinha que pregar, ele era um profeta, Deus chamou ele para isso, ele não podia olhar para trás. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, não falarei do seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, ele começou a queimar, irmão. Sabe quando começa a queimar o coração da pessoa, você não pode segurar. Irmão, se você não viveu isso ainda, você precisa viver isso, você precisa buscar o Senhor. Quando Deus começa a arder no seu coração a palavra de uma tal maneira, que você fala assim: não vou pregar, Deus vai ardendo, vai queimando o coração, você: vou pregar. E prega a palavra. Meu Deus do céu, irmão, nós precisamos disso. A situação continuou, viu? Continuaram tentando sabotar o ministério de Jeremias. Não pensa que depois disso a coisa melhorou. Não melhorou, piorou. A coisa vai piorando, né? Agora a questão fica a seguinte: Jeremias, ele já estava meio que, né? Quando ele pensou, se você parar para pensar, tem um contraste aqui muito lindo entre Jeremias, que era um profeta de Deus, e entre o povo que estava entregue à adoração dos falsos deuses, certo?
Porque Jeremias pensou, ele era um profeta, ele tinha que pregar a palavra de Deus, ele pensou em voltar atrás, ele pensou em parar, ele pensou em desistir. Mas ele não conseguiu, porque no coração dele já estava ardendo a palavra de Deus, ele tinha que ser fiel até o fim, ele tinha que continuar pregando, ele tinha que continuar falando, ele tinha que continuar evangelizando, ele tinha que continuar denunciando o pecado, ele tinha que continuar, ele não podia parar, certo? E o povo não conseguia nem pensar em voltar atrás na adoração deles aos falsos deuses. Quando você chega no capítulo 21, o rei Zedequias, que foi o último rei antes do cativeiro babilônico, né? Antes de Jerusalém de fato cair, ser invadida e ser totalmente destruída, né? Ele chama, quando Nabucodonosor começa a invadir o país, a gente tem que entender que a história foi assim, né? O exército invasor ia entrando no país e o rei de Israel, o rei de Judá ia mandando o seu exército para segurar, e aí eles tinham batalhas, tinham choques, né? Tinha um choque aqui, tinha uma batalha, porque às vezes a gente precisa entender o seguinte, quando a gente pensa, a gente não, como a nossa experiência histórica brasileira, principalmente, faz muito tempo que a gente não desconhece guerra, né? A gente não estuda história também para saber sobre guerra. Mas geralmente, como é que acontece uma guerra? O exército invasor, ele entra por algum lugar, por algum endereço, ele passa por algum lugar na fronteira e ele ataca algum lugar específico no território do país invadido, né? Não é assim que a fronteira inteira do país invasor se mexe, não é assim. O exército invasor ataca um determinado lugar e o exército do país invadido vai naquele lugar enfrentar ele. Aí, quando o exército invasor da Babilônia começou a entrar no território de Judá, o rei Zedequias começou a enviar o seu exército para as batalhas, e aí ele pegou e mandou consultar em Jeremias para, quem sabe Deus não fazia, né, o rei da Babilônia ir embora, no capítulo 21 aqui. E quando eles foram consultar Jeremias pega e fala, olha, não vai embora. Vocês estão levando o exército lá para lutar com ele? Eu vou dizer o que vai acontecer. Eu vou fazer o exército recuar até chegar na cidade. Quando chegar na cidade, eu vou fazer vocês ficarem no cerco aqui, vai faltar alimento, a peste vai entrar na cidade, vai morrer muita gente de peste. Quando eles conseguirem invadir a cidade, os que tiverem sobrevivido à fome e à peste vão ser ou mortos pela espada ou levados cativos para a Babilônia. E aí ele pega e manda um recado para o rei Zedequias, manda um recado para ele. Olha que interessante, no versículo 12 do capítulo 21. Ó casa de Davi, que era a casa real, era uma forma de dizer ó rei Zedequias, certo? Ó casa de Davi. Assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Mas espera aí, Deus, eles já não estavam como vaso que foi assado, que já está definido? Sim. O Senhor não acabou de falar, Deus, nos versículos anteriores, que não tem saída, que o rei da Babilônia vai invadir, vai destruir e vai levar o pessoal cativo? Sim, Deus acabou de falar. E agora Deus pega e fala para o rei, olha rei, faz isso, que daí minha ira não vai acender. Não, mas pera, Deus, o Senhor acabou de falar que a ira já está acesa e que não tem volta. E agora o Senhor fala que se o rei fizer isso, então que a ira não vai acender. O que é que o rei tinha que fazer? Bom, não é muito difícil, ó. Julga justamente e livra o oprimido da mão do opressor. Fácil, simples. Não tem nada, tem coisa complicada aqui? Tem alguma equação de física quântica muito complicada? Não, não tem, é muito simples. Olha, rei Zedequias, vamos resolver esse problema aqui agora. Faz a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, pronto, está resolvido o problema. Não precisa nem mandar o exército. Vocês fazem a coisa certa, acabou a guerra. Faz a coisa certa, acabou a invasão. O rei da Babilônia vai embora. Deus fala assim, quando chega no capítulo 22, Deus ainda explicita, ó, ele vai explicando, ao fazer a coisa certa, no capítulo 22, versículo 3, é o seguinte, vocês vão fazer o que é direito, o que é justo, vão livrar o oprimido da mão do opressor, não vão oprimir, quem é o oprimido? O estrangeiro, o órfão e a viúva.
Não façam violência e não derramem sangue inocente. Aí no versículo 4, porque se vocês cumprirem essa palavra, então vai entrar por essa porta aqui, pela porta desta casa, né? Os reis que se assentarão no trono de Davi, ou seja, vai tudo continuar a vida normal, a vida que segue. A vida vai ser boa, não vai ter problema, a guerra acabou. Mas a guerra não acabou, e Deus disse que a guerra não ia acabar, e agora ele fala que se os reis fizerem aquilo, a guerra ia acabar. Por que é que então Deus disse que a guerra não ia acabar? Porque Deus sabia que aquele vaso já tinha passado pelo forno, eles já estavam decididos. Deus conhece o coração do homem, irmãos, Deus conhece o coração do homem, Deus sabe quando um homem tem um coração que ainda pode se arrepender, que ainda pode se converter, quando ele tem um coração endurecido que não tem mais vontade de voltar, que não vai mais voltar, que vai se entregar mesmo. Esse povo aqui já tinha se entregado à adoração dos falsos deuses, eles não queriam voltar. Eles já eram vasos que tinham passado pelo forno, já tinham se endurecido naquela decisão de servir a Satanás. Já tinham se endurecido naquela decisão. Então Deus fala assim para eles, olha, se vocês fizerem a coisa certa, acabou a guerra. Mas Deus sabia que eles não iam fazer a coisa certa. Para eles, a coisa mais absurda do universo era fazer a coisa certa. A coisa mais impossível para eles de fazer no universo era a coisa certa. Onde já se viu fazer justiça? Onde já se viu livrar o oprimido da mão do opressor? Que absurdo é esse? Na cabeça deles isso já estava decidido. Né? Eles estavam pensando que talvez não Deus estivesse satisfeito se eles levassem lá um incensinho lá no altar, se eles levassem uma ovelhinha, né? Quem sabe, lá levando uma oferta bem gorda, bem bonita no templo de Deus, talvez Deus, né, leve esse pessoal para longe daqui, né? Mas Deus não queria oferta bonita, o incenso bonito, Deus queria só uma coisa, faz a coisa certa, só isso, vai lá e faz a coisa certa. Se vocês fizerem a coisa certa, acabou o problema, mas eles estavam decididos a não fazer a coisa certa, por isso o problema não ia acabar. Agora, irmãos, qual é a aplicação disso para a nossa vida, irmão? Pelo amor de Deus, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, faça a coisa certa, decida servir ao Senhor, fazer a coisa certa. Deus vai te dar graça. Sabe, quando você estiver entregue na palavra de Deus, o Senhor vai operar no seu coração, esse negócio vai queimar dentro de você. Esse negócio vai queimar dentro de você, para que você queira fazer a coisa certa. Porque você lembra quando Jeremias falou assim, eu vou parar de fazer a coisa certa, eu cansei, muita perseguição. Mas daí a palavra de Deus queimou no coração dele. Irmãos, tem irmãos que já não perceberam, mas o coração deles foi se esfriando. Será que você já passou pelo forno? Será que o seu vaso já está assado? Misericórdia, irmão, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que em nome de Jesus isso não aconteça, de você ter um coração endurecido, incapaz de fazer a coisa certa, que acha um absurdo fazer a coisa certa. Mas se você conversa com muitas pessoas, inclusive a maioria desviados, eles estão tão entregues a Satanás, que eles não conseguem pensar na hipótese de fazer o que é certo. Para eles só existe o que é errado. O que é certo é absurdo, é loucura. Onde já se viu uma coisa dessa? Deus não deseja isso. Deus não exige isso. Para que Deus ia querer isso? Mas é isso que Deus quer. Deus quer a coisa certa. Deus quer santidade. Deus quer amor verdadeiro. Deus quer verdade nos nossos lábios. Deus quer justiça nas nossas mãos. Deus quer amor no nosso coração de verdade. Você está entendendo, irmãos, como é que funciona a palavra? Ele é assim, né? Agora, eu fico pensando, nós vamos colocar um termômetro espiritual na nossa vida, irmãos, é a oração. O termômetro espiritual na nossa vida é a oração. Você quer saber como é que está a vida espiritual de alguém? Você vai na oração daquela pessoa, na vida de oração dela, né? Ela tem uma vida de oração ativa, forte, ela está sempre consagrando a sua vida a Deus, ela ama estar na presença de Deus, ou a oração é um peso, ela pode até orar muito, mas a oração dela é um peso, é uma dificuldade, é uma coisa que ela detesta fazer, né? Se você quer colocar o termômetro espiritual de uma igreja, veja a reunião de oração dela, certo? Aí você vai descobrir como é que está a situação espiritual daquela igreja. Não é pelo que ela fala,
certo? Esquece os projetos sociais, esquece a organização da liturgia, esquece a roupa dos obreiros, esquece a limpeza do banheiro. O termômetro espiritual de uma igreja é a reunião de oração dela. E a igreja brasileira, num geral, irmãos, está com um termômetrozinho bem baixo. Nós precisávamos, sabe do que? De uma boa febre. Nós precisávamos, irmãos, que esse termômetro aumentasse muito. Nós precisávamos, irmãos, amar a palavra de Deus, que ela queimasse no nosso coração. Nós precisávamos, sabe o quê? Sabe qual é o problema? É que o nosso termômetro está tão baixo, nós estamos tão frios, tão gelados espiritualmente, irmãos, que nós vemos o mal, isso não mexe mais conosco, isso não nos incomoda mais. Você foi sendo, sem perceber, você foi sendo aliciado. Sabe o que é socializar? Quando você pega um cachorro, quando eles falam assim, esse cachorro aqui tem que ser socializado. Sabe o que é socializar um cachorro? É você expondo ele a experiências aos pouquinhos para que ele vá se acostumando com aquilo. Por exemplo, quando um cachorro tem medo de levar uma injeção, que você precisa dar vacina no cachorro, ele vê a seringa, ele já, meu Deus do céu, vai ter desespero. Você vai e pega uma coisa parecida com seringa sem a agulha e vai chegando perto e encosta nele, só encosta, ele vai sem sentir nada, ele vai acostumando. Na hora que ele acalma, você põe a hora que ele não liga mais, que ele já se acostumou com aquilo, você põe a agulha e você injeta a vacina nele. Você está entendendo? Isso é sociabilizar. Você foi sendo sociabilizado pelo inimigo sem perceber. Foi te colocando sobre experiência. Assiste um pouquinho disso. Veja um pouquinho disso, ouça um pouquinho disso aqui, e aí você foi se acostumando, e de repente coisas que se o seu coração tivesse ardendo na palavra, você espernear, agora você já não liga mais. Irmãos, como é que está a nossa situação? Será que nós somos um vaso, um barro que está sendo moldado, ou será que nós somos um barro que já passou pelo forno, que está endurecido? Eu não vou responder isso por você, você tem que responder, você tem que orar, pedir misericórdia do Senhor, entrar na presença dele e falar: Deus, faz de mim um vaso de barro, faz de mim um vaso de argila, de honra, me molda, me perdoa. Se o meu Deus amolece o meu coração, amolece o meu interior, amolece os meus sentimentos, amolece os meus pensamentos, para que eu ame a tua palavra mais do que tudo, além de tudo e acima de tudo, como foi Jeremias. Irmãos, se as nossas autoridades tivessem o coração um pouco mais mole para aceitar a palavra de Deus, mas o coração delas é duro, você está entendendo? É difícil, é praticamente impossível fazer a coisa certa, e a coisa certa não é a opinião do jornal, a coisa certa não é a opinião dos especialistas, a coisa certa é a palavra de Deus, mas ninguém liga mais para a palavra de Deus. E é quando não se liga mais para a palavra de Deus que a decadência começa, É quando a palavra de Deus não é mais importante, é quando a palavra de Deus não é mais essencial, quando ela é uma questão de opinião, de interpretação, né? Aí a gente arruma desculpa para qualquer coisa, irmãos. Quando a gente chega nesse ponto, é desculpa para absolutamente qualquer coisa. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha trazer, meu Deus, no nosso coração o arrependimento necessário, Pai, para que a gente ame ao Senhor e a Tua palavra acima de tudo, para que a gente abandone os nossos pecados, para que a gente faça a coisa certa. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa vida. Eu peço ao Senhor para a honra e glória e louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu só vi aqui um pedido de oração, que é da irmã Maria Ângela, pelo filho dela, e pela Jéssica, noiva dele, né? Pelo Daniel, pela Jéssica. Vamos estar orando pelo Daniel e pela Jéssica nesse momento. Senhor, meu Deus, nós colocamos a vida do Daniel e da Jéssica na presença do Senhor, Pai. Não sabemos o que eles estão precisando, o que está acontecendo com eles. Nós colocamos a vida deles nas Tuas mãos, saúde, a vida financeira, a vida espiritual, meu Pai, o relacionamento deles. Colocamos nas Tuas mãos, Pai.
Tem misericórdia, cobre eles com teu sangue, livre de toda seta de Satanás, Pai. Guarda a vida desse casal, que eles possam, meu Pai, viver em santidade, louvar e exaltar o teu nome, te honrar, te bendizer, meu Pai, em tudo que eles estiverem fazendo. Que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos orar. Aqui tem... Sim, irmãos, esquecendo já, né? Por causa que eu fiquei sabendo do falecimento do avô da Adriana e esqueci que hoje é aniversário de casamento deles. Pastora, estão fazendo 23 anos de casamento. Glória a Deus, parabéns. Que Deus abençoe vocês muito, né? E que dê mais 23, não, muito mais do que 23 anos juntos aí, como uma potência no reino de Deus para pregar o Evangelho. Também pela família da Áurea. E, irmãos, vamos estar orando também pelos missionários, né? Os missionários que estão no meio dessa crise lá no campo, têm muitas dificuldades para enfrentar, nós temos que orar por eles também, né? E que o Senhor venha cuidar deles, não falte nada, Deus guarde a vida deles, amém? Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, diante do Senhor, aleluia, meu Pai, a vida dos teus filhos, pastor João Carlos, pastor Adriana, Pai, que eles possam, meu Pai, ainda ser muito felizes e prósperos nos próximos anos, meu Pai, que o Senhor vai dar para eles. Nós agradecemos por esses 23 anos de casamento fiel, de união. Meu Pai, eles têm sido um modelo mesmo, meu Pai, de amor um pelo outro, para todos os casais da igreja. Mas, Pai, muito mais do que isso, meu Deus, eles têm sido um casal feliz. Que eles não vivem só para que os outros vejam, eles vivem para glorificar o Teu nome, Pai. E isso é muito importante, Deus. Nós agradecemos pela vida deles, nós agradecemos pela maneira como o Senhor fez, porque isso é uma obra da graça. Isso não é, meu Pai, uma obra do ser humano, isso é uma obra do poder de Deus na vida deles. Pai, abençoa para que eles, seus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, toda a sua família, seja sempre feliz, unida, guardada nas mãos do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar também a família da Áurea, que o Senhor venha encher eles do Teu Espírito Santo, derramar da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, Pai, que haja união, que haja salvação, que haja transformação, Pai, que haja libertação. Pai, nós pedimos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pelos missionários, Pai, pela Mônica, Senhor meu Deus, com o seu esposo Kisma, que está ali, meu Deus, na África, que o Senhor venha fortalecer, encher com o Teu amor, com a Tua misericórdia, livrar de todo mal, derramar a Tua graça, prosperar os Teus filhos, a obra que eles estão fazendo, o trabalho com crianças que eles estão querendo fazer, meu Pai, as pessoas que eles estão discipulando, em nome de Jesus, Pai, usa de uma forma tremenda a vida da Tua filha. Pai, os demais missionários, meu Pai, da AMID, de outras missões, Senhor, que estão na Tailândia, que estão, meu Pai, nos países da Ásia, da África, da Europa, até mesmo das Américas, Senhor, da Oceania. Em nome de Jesus, Deus, derrama a Tua graça, cuida dos Teus filhos no meio dessa situação que nós estamos vivendo, que a crise financeira não venha, meu Pai, atingir os Teus filhos, que eles possam ser capazes de pagar o seu aluguel, de pagar a sua alimentação, de pagar, meu Deus, o seu visto, de não dever nada para ninguém, de não faltar nada, de viver com dignidade, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu peço, derrama a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, guarda eles pelo Teu poder, nós somos a Tua igreja, nós clamamos por eles, no nome de Jesus, Pai, amém, e amém, Senhor Jesus, amém, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver que horas são aqui, porque 11h09 já. Bom, eu preguei mais tempo hoje, né, do que o normal. Eu vou tentar cantar um louvor. Vou tentar cantar um louvor aqui, que eu acho que talvez alguns irmãos conheçam, mas se não conhecer, você vai gostar muito. Chama-se Unidade e Diversidade. É do Guilherme Kerr.
vou tentar, irmãos, tem que virar a página aqui, então vocês me perdoem. Somente uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria. O que se parte reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria. O que se parte reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que esse domingo seja um domingo feliz, grato a Deus. Deus venha consolar a família, nossa pastora Adriana, a perda do seu avô, e também que no meio disso, né, hoje é um dia agridoce, um dia triste pela morte do seu avô, um dia alegre pelos 23 anos de casamento, e a gente sempre mistura isso. O funeral, a Bíblia fala que é melhor do que uma festa, porque no funeral tem sempre uma mistura de gratidão com luto. Hoje vocês têm um motivo maior de gratidão e ainda assim um motivo de luto. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus sua vida. Às 8 horas nós temos mais um culto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Deus abençoe.